Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu vou falar aqui de um poeta, de um letrista, que apesar de ter nascido na África do Sul, ele a partir dos 2 anos de idade já se mudou com a família para a Inglaterra, é considerado inglês, e trabalhou com pessoas importantes do mundo do rock e ficou mais conhecido a colaboração dele como letrista com a banda Rockwind, da qual eu já falei aqui. Mas ele também construiu uma carreira solo, lançou alguns discos solo. E os dois primeiros eu considero bem interessantes e eu vou tratar deles aqui nesse vídeo. Estou falando do Robert Calvert, uma figura um tanto quanto controversa. Ele sofria de transtorno bipolar, então ele tinha alguns episódios onde ele ficava muito colérico, ele brigou com vários integrantes ali do rock e de outras pessoas com quem ele colaborou, mas ele tem a sua importância ali, principalmente na década de 70, onde ele teve mais ativo. Então, o primeiro álbum solo dele é de 1974, que é esse aqui. Captain Lockheed and Starfighters. Vou mostrar aqui. A contracapa também. Aqui temos um encarte com letras. Tem aqui o Robert Calvert. Aqui as letras das músicas. Então esse álbum ele foi baseado num fato real, num escândalo político lá na Alemanha. Na virada da década de 50 para a década de 60, o então ministro da Defesa, o qual está nominalmente aqui, é o Franz Josef Strauss, ele faz um discurso inflamado durante uma parada militar, reclamando aí do atraso, da obsolescência da Força Aérea Alemã, a famosa Luftwaffe, na qual ele convence o governo alemão a comprar novos caças da empresa americana Lockheed, que é o Starfighter, ficou conhecido como esse caça. E, porém, ele pediu algumas alterações ao fabricante. Ele ganhou uma polpuda comissão por ter convencido o governo a comprar acho que cerca de 900 aviões, quando alguns conselheiros ali, algumas pessoas ligadas ao governo defendiam que 250 já era o bastante. Então ele ganhou uma comissão polpuda por isso, por ter conseguido vender 900 aviões ao governo alemão. Só que essas modificações aí a qual ele pediu comprometeram irremediavelmente a estabilidade dos aviões. Então houve aí diversas mortes de pilotos por causa dessas modificações. E o avião ficou conhecido com o apelido de Fazedor de Viúvas. Inclusive é o título de uma canção aqui, Widowmaker. Ou Caixão Voador, The Flying Coffin. Então, aqui, ele, depois que vazou aí houve todos esses problemas e vazou que ele tinha recebido comissão, ele foi obrigado a renunciar ao cargo de ministro da Defesa. Então é considerado um episódio vergonhoso aí na história pós-guerra da então Alemanha Ocidental. Então aqui, esse álbum trata desse assunto. São 17 canções, porém, mais da metade não são canções de fato. São diálogos ou vinhetas. Então, desde a primeira, que é o próprio ministro, o Franz Strauss, reclamando falando que até o Barão Vermelho é da risada dessa frota aérea da Alemanha, na qual ele insistia que era preciso modernizar e retomar a supremacia aérea da Alemanha. Depois já vem aqui as faixas, quase todas aqui, vem no estilo parecido com o do Rockwind. Então a gente tem aqui uma faixa de space rock tradicional, que é do Sparrowway Sage, The Aerospace Age Infernal. Muito parecida com as músicas lá do Do, Re, Mi, Fá, Sol latido do Rockwind. Depois já vem outra vinheta, que seria o representante da Lockheed, tentando convencendo, na verdade, o ministro a comprar os aviões. E depois já vem The Widowmaker, mais um hard rock aqui, falando sobre as instabilidades do avião. Depois já vem outro diálogo aqui, dois pilotos discutindo a performance do Starfighter. E depois The Right Stuff, uma música também de space rock azeitada.
Essa aqui, inclusive, é uma banda dos anos 90 chamada Pressurehead, fez uma versão ótima dessa música aqui. Depois temos aqui também outra vinheta onde é assinado o contrato de venda, aqui é onde fala que ele precisa de 700 no mínimo, o ministro. Depois a pessoa fala, 250 tá bom, mas no fim acaba comprando cerca de 900. E depois temos uma canção que é dividida em duas partes, aqui é a primeira parte, Song of the Gremlin. Aqui já foge um pouco do esquema hard rock, space rock, é uma música com uma pegada mais eletrônica. E depois temos outra vinheta aqui da torre de comando com o piloto. Depois temos uma música mais dramática, Hero with a Wing, que é uma música um pouco mais de rock progressivo, ou uma música que lembra até um pouco de Queen, daquela fase mais hard rock deles. Depois uma outra música tipicamente Rockwell, inclusive o Rockwell tocava essa música em shows, que é Ejection. Acho que a mais Rockwell de todas as músicas aqui é essa. Depois temos duas vinhetas aqui, uma entrevista com um piloto que ama o Starfighter, mesmo ele tendo causado tantas mortes, ele defende aqui, um piloto meio bitolado aqui. E depois uma vinhetinha I Resign, é onde depois de estourado todo o escândalo, o ministro da Defesa renuncia. Depois temos a segunda parte de Song of the Gremlin, que temos um convidado aqui, ninguém menos do que Arthur Brown. E aqui essa música parece muito mais uma música do Kingdom Come, que é a banda que o Arthur Brown montou no início, na virada da década de 60 para a década de 70. Muito estilo Kingdom Come. Depois temos uma outra vinheta aqui de humor ácido, que é Biergarten, onde alguém fala que no meio de um Biergarten, de um bar, de um boteco alemão, alguém faz uma piada de mau gosto aqui, que pergunta qual que é a maneira mais barata de você comprar um Starfighter. Daí ele fala, compre um pedaço de terra e espere um avião cair nela. E depois temos aqui um cântico, fechando o álbum, que é Catch a Falling Starfighter. Parece aqueles cânticos de guerra, que fecha o álbum, como eu disse. E uma curiosidade aqui desse álbum, o Bruce Dickinson, lá na época de carreira solo dele, na turnê do álbum Skunk Works, ele abria e fechava os shows da turnê com duas músicas aqui desse álbum. A abertura da turnê era justamente a última música desse disco, Catch a Falling Starfighter, e a que fechava era a parte 2 de Song of the Gremlin, com participação do Arthur Brown. Então um disco que hoje em dia caiu na obscuridade, não foi aquele sucesso estrondoso, mas permitiu inclusive que o Robert Calvert gravasse um segundo álbum solo no ano seguinte, em 1975. Então, no que o primeiro álbum ele era pouco diverso musicalmente, tinha mais aquela pegada space rock, hard rock. Aqui é completamente o oposto. Aqui é um sumário de estilos que a gente tem aqui. Esse álbum é chamado Lucky Leaf and Longships, como eu falei, de 1975. E é um álbum conceitual. Do que trata esse álbum aqui? Ele faz aqui propõe um exercício de imaginação de como os Estados Unidos teriam se desenvolvido caso a colonização viking tivesse vingado na América do Norte e se espalhado até o país. Hoje em dia é sabido que os vikings estiveram na América do Norte 500 anos antes do Cristóvão Colombo ter descoberto a América. Só que eles estiveram na América do Norte, eles foram primeiro para a Groenlândia, depois desceram até o Canadá, onde eles fundaram uma colônia ali, mas que não deu muito certo. Os historiadores mais respeitados ali defendem que ele durou no máximo 10 anos, depois eles abandonaram. Então esse álbum aqui, inclusive a capa, olha, é um navio viking cuja vela é a bandeira americana. E aqui a Estátua da Liberdade, uma paródia dessa Liberdade, vestida como viking. Então é um disco bem interessante conceitualmente e musicalmente ele é bem diverso. Então ele começa já com uma música de progressivo tradicional que chama Ship of Fools. Depois já temos uma paródia de Beach Boys, Surf Music,
com The Lay of the Surfers. É bem paródia de surf music mesmo, um arremedo, mas é divertida. Depois temos a música Voyage to Vinland, onde a gente tem também um cântico de guerra, começa apenas com vocais, mas depois já vai entrando uma batida marcial e depois uma guitarra bem ensandecida no final. Depois temos The Making of Midgard, que é só vocais superpostos, não tem, e não é cantada, é entoada na verdade, e não tem nenhum instrumento. Depois Brave New World é praticamente uma música pop, com violão e piano dominando aqui, mas é o mais próximo que o Robert Calvert chegou à música pop. Depois temos a bluseira Magical Potion, bem blues mesmo, blues rasgado. Depois temos também uma paródia de música country, Moonshine in the Mountains, com direito a banjo e tudo. Depois vem a minha música preferida do disco, Storm Chant of the Skrellings. Lembrando aí que Skrellings era como os vikings chamavam os nativos americanos, que significa, em tradução mais rude, anão, Skrelling. Porque apesar dos nativos da América do Norte e os Inuits, favor não falar esquimó. Esquimó é considerado hoje um termo pejorativo e os nativos ali, os descendentes desses nativos da América do Norte preferem ser chamados de Inuits. Então, apesar deles não serem anões no sentido estrito, eles tinham uma estatura bem mais baixa que os vikings, por isso os vikings os chamavam de anões, que na linguagem deles eram Skrellings. Então daí o nome Storm Chant of the Skrellings. Aqui é uma música onde o Brian Eno se faz mais presente, que o Brian Eno auxiliou o Robert Calvert aqui, e o trabalho dele é mais nítido nessa canção aqui, que é praticamente um krautrock. A música com efeitos eletrônicos bem marcantes, e o andamento incomum é a mais bizarro do disco, por isso talvez seja a minha preferida. E aqui onde eu falei, a influência do Brian Eno se torna mais evidente aqui. Depois temos uma música Volstead ou Vodil, uma música com um nome meio incomum, mas é quase um reggae. É um reggae com alguns elementos eletrônicos, se é que isso é possível. Isso em 1975. Certo? Onde o reggae praticamente não tinha se misturado com nenhum outro gênero da música. Então temos aqui meio que um reggae eletrônico, vamos dizer assim. Depois Phase Loop, que é só uma vinheta, que é como se alguém estivesse mexendo no dial de um rádio e sintonizando propagandas diferentes. E depois o álbum fecha com Ragnarok. Aqui um hard rock mais clássico também, pregando aí o fim do apocalipse viking, que era chamado de Ragnarok, como o pessoal da Marvel já abordou aí em filmes. E com isso fecha-se esse álbum bem interessante aqui, o segundo solo do Robert Calvert. Ele depois lançaria outros discos da década de 80, colaboraria com outros artistas, mas sem a mesma relevância. Infelizmente, ele morreu de um ataque cardíaco em 1988, ele tinha apenas 43 anos. Morreu cedo demais, mas deixou esses discos aqui para nós ouvirmos. E eu considero bem interessante, vale a pena dar uma escutada neles aqui. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!